O evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, é muito bom nós lermos a Bíblia, mas é muito bom nós entendermos o contexto em que a Bíblia foi escrita, principalmente em relação à linguagem que foi usada. Na linguagem original da Bíblia e na sua cultura daquele povo hebreu, existem palavras que têm outros sentidos ou que têm mais de um sentido. Quando nós vemos alguém ser chamado de irmão, na nossa tradução para o português, não quer dizer exatamente que aquela pessoa seja irmão de sangue do outro, porque a palavra irmão e parente na língua hebreia, em hebraico, é muito parecido, é praticamente igual. Então nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 5, quando o evangelista Mateus diz o nome de todos os apóstolos, ele fala do primeiro Tiago. Então vamos lá aos versículos. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu. E aí seguimos adiante. Fala do Tadeu e do Simão e do Judas. Mas aqui, essa é a parte importante. O Tiago, filho de Alfeu. O primeiro Tiago, que era chamado de Tiago Maior, era o irmão do João, que eram os Boanerges, os filhos do trovão. E esse Tiago Maior foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Depois nós temos esse Tiago dito menor, que era o bispo, que ficou como chefe, o bispo de Jerusalém, e que era tido como Paulo se referiu a ele em Gálatas, capítulo 1, nos versículos de 18 a 20, dizendo que ele dos outros apóstolos, tinha visto somente Tiago, irmão do Senhor. Nós vemos isso lá no versículo 19 de Gálatas 1. Então ele está se referindo a parente do Senhor. Porque aqui esse Tiago, como que ele pode ser irmão de Jesus se ele era filho de Alfeu? E depois, mais para frente, nós vemos também em Marcos capítulo 15, versículos de 40 e 41, quando se falam das mulheres que estavam diante da cruz, que estavam próximas da cruz, além de Maria, Marcos se refere a outras duas Marias, a Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, que o tinham seguido e o haviam assistido quando ele estava na Galileia. Ou seja, esse Tiago era filho da Maria, irmã de Maria Santíssima, a Maria, esposa de Alfeu, a Maria que era também mãe de José e de Salomé. Ou seja, esse Tiago, dito Tiago menor, não era necessariamente irmão de sangue de Jesus. Era irmão porque era parente. E era assim que os hebreus se chamavam mutuamente. Eles moravam num sistema patriarcal com vários primos, convivendo junto como irmãos desde a infância. Assim, quando nós vemos na Bíblia Tiago menor sendo chamado de irmão de Jesus, irmão do Senhor, na verdade é parente. E isso nós temos na explicação da própria palavra, como foi dito aqui em Marcos capítulo 15, versículos 40 e 41, e também em Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 5. Assim é importante nós compreendermos que isso acontece desse jeito na Bíblia. E nós vemos isso em muitas outras passagens. Aqui não dá tempo da gente ficar
pegando passagem por passagem, mas eu vou sugerir para você, leia na Bíblia, no Gênesis capítulo 14, versículo 14 e o 14:16, onde fala de Abraão, que era parente de Ló. E algumas traduções se diz que Abraão era irmão de Ló. Mas quando nós vemos lá em Gênesis 11, versículos de 26 a 28, nós vemos que, na verdade, Ló era sobrinho de Abraão, porque ele era filho de Arã. Esse sim, Arã, irmão de Abraão. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos tomar cuidado com o que nós lemos na Bíblia, não pegar versículos isolados, vermos o contexto que foi escrito. E aqui, qual o contexto que Jesus quer nos passar com essa passagem maravilhosa, em que ele diz que todo aquele que faz a vontade de Deus é seu pai, é seu irmão, sua irmã e sua mãe. Jesus está dizendo que nós todos podemos ser da família de Jesus. E nós dizemos aqui, através da devoção de Nossa Senhora do Desterro, da família Desterro Vitoriosa. É aquela família de Jesus, fazer parte da família de Jesus, se nós de fato fizermos a vontade do Pai. Quando nós vemos essa passagem, não pense que Jesus está desmerecendo a sua mãe. Pelo contrário, ele nos está chamando a todos a participar da sua família. Ele nos está tomando a todos como seus irmãos. Isso é a grande dádiva dessa passagem, desse evangelho de hoje. Meu irmão, minha irmã, então olhe sempre com o lado da fé e procure sempre o significado do que de fato está escrito ali. Busque no seu padre, no seu pároco, em uma pessoa que tem algum estudo a mais, para que possa de fato esclarecer esses pormenores e não deixar que outras pessoas venham colocar coisas que de repente não são corretas, que não estão de fato escritas ali na Bíblia. É apenas uma interpretação, às vezes mal feita.